econômica, de crise social, de crise política, etc. Mas eu só estava procurando aqui a imagem da bandeira e eu vou começar falando, porque eu confesso que eu gosto muito da bandeira da França. Aqui. Vamos lá? Esse país, França, né? Galera, o que está acontecendo na França hoje? Essa é a grande questão. Para a gente começar a falar da França, a gente tem que olhar para o passado, né? Com certeza o passado nos traz sempre o entendimento do presente e do futuro. Em 1958, e aí entra o meu lado professor de história, claro, a França, esse mesmo país que está aí com a sua bandeira expostas para você, formou o semipresidencialismo. E o que é o semipresidencialismo? Vamos lá. Existe dois modelos que são importantes. No caso do Brasil, vamos comparar o Brasil. O Brasil é um presidencialismo que se fala um presidencialismo de coalizão, ou seja, um presidencialismo em que o executivo está sempre negociando com o Congresso e tal, mas é um sistema presidencialista, em que o presidente é chefe de Estado e chefe de governo. Já vou falar sobre isso. No parlamentarismo, é o contrário. O parlamento elege o primeiro-ministro, que é chefe de Estado e chefe de governo. Beleza? No semipresidencialismo, que é o caso da França, é um sistema em que, segundo a tese, né, tenta pegar os benefícios do parlamentarismo e os benefícios do presidencialismo e fazer um governo, vamos dizer, útil. E o presidencialismo, o presidente, no semipresidencialismo, o presidente é chefe de governo e o parlamento, aliás, o presidente é chefe de Estado e o parlamento é chefe de governo. Ou seja, o presidente ele fica mais com as funções de diplomacia, né, mais militares, coisas mais externas, e o primeiro-ministro da França fica mais com as funções de governo, ou seja, de economia, de vida pública, etc. Claro, o presidente nomeia o primeiro-ministro, só que o parlamento aprova ou não. Isso aí faz parte do governo da França. E o que acontece agora? Neste momento, vou até tirar a França daqui e vou colocar aqui. O que acontece agora, neste momento, na França? A França, qual foi o grande problema que o senhor Emmanuel Macron criou? Existiu, por conta de várias questões, tanto sociais, quanto econômicas, quanto políticas, grandes crises. A gente sempre está vendo greve na França, a gente está vendo greve por conta da imigração, a gente está vendo greve por conta da reforma da Previdência, que o Macron tentou aprovar. Reforma da Previdência, vamos combinar? Ela é um sistema que eu considero necessário, mas é o calo de todo o país, porque você vai mexer no dinheiro da aposentadoria de todo mundo. Então, é importante que tenha uma reforma da Previdência? Sim, mas tem que sempre ser muito bem discutida e tudo mais. O Macron não fez isso, ele saiu impondo a reforma da Previdência e não discutiu com ninguém, né? Mas não só isso, há uma grande crise econômica. Por exemplo, nós aqui do Brasil temos uma crise muito complicada, porque o Brasil ele tem uma crise interna que nenhum presidente de direita ou de esquerda resolveu, que é o quê? A dívida pública. A dívida pública do Brasil consome hoje quase 90% do PIB brasileiro. Na França, ela já está em 115% do PIB. Entendeu? Então, a França é um país que se resume... A palavra que resume a França é crise. A França está em crise por conta da imigração dos muçulmanos, daquela coisa toda. A França está em crise econômica. A França está em crise social. Essa divisão que a gente tem aqui entre conservadores e progressistas na França é muito mais acentuada, sabe? A França está em crise política e tudo mais. Religiosa. E aí, religiosa, né? Por conta da imigração. E aí a França se viu na ascensão do partido da Marine Le Pen, que é a maior opositora do Macron, pelo menos como se consta. A Marine Le Pen é uma política de uma estadista, vamos dizer, de direita, conservadora, né? O conservadorismo francês é um conservadorismo muito estranho, cai para nós, tá? Muito esquisito. É cheio de coisa
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Conservadorismo nos Estados Unidos é totalmente ligado ao sionismo, totalmente ligado a Israel, totalmente ligado ao judeu. O judeu faz parte do conservadorismo americano. Na França, o conservadorismo francês é antissemita. Doideira, né? Sabe? Tem muita coisa antissemita com relação ao judeu. Claro, tem também uma coisa com o muçulmano, por conta do que vem acontecendo, evidentemente. Mas, por exemplo, o pai da Marine Le Pen... falando da atualidade, né? Sim, sim. Mas o pai da Marine Le Pen, por exemplo, ele era um cara que tinha ligações com partidos neonazistas, claramente. Dos anos 70 e tudo mais. Era um cara que tinha uma simpatia. Então, o conservadorismo francês... É isso que eu sempre falo, cara. A direita, esquerdas, tem várias no mundo. A gente tem que estudar muito bem a fundo. Não é uma coisa só, tá entendendo? Existem várias vertentes e tal que a gente tem que olhar. Correntes, vamos botar assim que eles chamam. Mas, enfim, não que a Le Pen seja isso, não estou dizendo isso, mas que o pai dela tinha alguma simpatia, tinha. Mas, botando aqui em miúdos, até tem uma história do pai da Le Pen que ele teve numa reunião, né, com pessoas da Ku Klux Klan, por exemplo, que eram neonazistas. Então, muito doideira, né, você pensar nisso. Mas vamos lá. Colocando aqui, a Le Pen, por conta da absurda política maluca da França de imigração, em que não selecionou ninguém, por conta de atentados terroristas, por conta de tudo mais, a Le Pen resgatou o nacionalismo francês e ela começou a crescer. Até um ponto que o partido dela chegou numa situação que iria fazer a ampla maioria na Câmara se continuasse, pelo menos, como as eleições estavam previstas, que era para 2025, nesse ano. Só que iria fazer 289 deputados. Nós temos aqui 500 e tanto, né? 560 e tantos. A França, 289. Né? 518. A maioria dos deputados... na França, 300 e tanto, mas a maioria daria 289. A nossa maioria, 300 e... Enfim, 50 e pouco. 330. Ainda querem aumentar mais, né? Não, mas só que o STF, nisso daí, eles... já... Corretamente, tá? Porque é inconstitucional. Mas, enfim. E aí, o Macron, vendo isso, ele teve a genial ideia, né, de antecipar as eleições. Por quê? No semipresidencialismo é uma coisa interessante, né? Porque se fala da divisão de poder, mas o presidente tem o poder de cancelar mandato e antecipar a eleição, independentemente da data que seja. E o Macron antecipou as eleições para o ano passado. O que aconteceu na história? O partido dele, que obviamente estava em crise, perdeu cadeiras. Ele viu uma ascensão muito grande da Frente Nacional Popular, que é uma coalizão da esquerda, cresceu. E o partido da Marine Le Pen bateu o recorde de cadeira. Só que nenhum deles conseguiu fazer a maioria. Então, o que aconteceu? Macron ficou mais enfraquecido e a França ficou mais dividida entre esquerda, direita e o centro lá do Macron. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer nessa história? Porque nenhum deles tem maioria absoluta. É o que acontece hoje. Macron tentou nomear um primeiro-ministro. Um cara jovem e tal, falou, não, esse cara aqui vai ser um sujeito muito, muito bom, ele vai reunir tanto a direita quanto a esquerda, né? Ele vai conseguir fazer... O cara não durou 3 meses, sabe? No final, diante de tanta crise, de tanta situação, tiraram ele. O parlamento votou para tirar ele. Aí, depois, ele nomeou o Borot, que era o ministro da defesa dele. Porque ele achou, na cabeça dele, que colocando um cara de defesa seria muito interessante, sabe? Tanto para a França, tanto para Le Pen, tanto assim para a esquerda e tudo mais.
O cara não durou 14 horas. Em 14 horas, tiraram o primeiro-ministro francês. Isso aconteceu essa semana. Então eu te pergunto, o que acontecerá na França? Vamos ver os próximos capítulos. Há especulação de que o Macron irá antecipar as eleições presidenciais. Não sei. Mas, cara, como eu falei antes, a França vive em crise. Só que essa é muito séria, essa é muito grande. Eu sempre falei, cara, a França, para mim, hoje é um país sem identidade. A França não tem um futuro assim que você vê. A França tem muçulmano, tem cristão, tem progressista, tem esquerda, tem conservador, tem nacionalista, tem isso. Ela não tem uma identidade dela hoje. Ela perdeu a identidade. Ela é um caldeirão. A gente fala que o Oriente Médio é o barril de pólvora do mundo, mas a França é o barril de pólvora da Europa. Então, o que aconteceu na história? Se tornou, né? Se tornou. Tanto esquerda, imagina chegar aqui agora, Gabs. Lula, com toda essa situação lá com do STF e tal, e a crise com os Estados Unidos e tal, se une com o Jair Bolsonaro para derrubar um presidente. É exatamente o que está acontecendo na França hoje. Os conservadores nacionalistas da Le Pen se unem com a esquerda, essa frente nacional que fizeram, né, aqui no parlamento. A Frente Nacional Popular, a esquerda, e o partido da Le Pen se unem para derrubar o Macron. E não aprovam nada. E detalhe, nenhum orçamento que ele bota é aprovado. Nada, nada. Sendo que a França, repito, tem que ter um orçamento para 2026, porque ela tem 115% de dívida, 115% do PIB para pagar dívida. E ninguém aprova nada. Ele tenta mandar uma coisa agora, ele não mandou um primeiro-ministro até agora, não nomeou, tô aqui de olho para saber. Ele não aprova nada mais. Está completamente isolado. O que acontecerá? Cara, Paris, quando pega fogo, pega fogo.